Então o punk acontece no Brasil num momento em que ainda há uma ditadura, ainda há um governo militar, e ainda há uma falta de perspectiva, sabe? Muito grande entre os jovens. Uma falta de perspectiva enorme, porque as diretas, o movimento pelas diretas que vai acontecer depois, em 84, ainda é incipiente, ele não existe enquanto iniciativa popular, assim. Você tem um monte de jovens que não tem o rock and roll como apoio, porque o rock no Brasil, ele acontece nos anos 70, você tem algumas bandas que são um pouco progressivas, você tem os Novos Baianos, que é uma tremenda banda, mas muito brasileira, né? Especialmente brasileira, com samba, até bossa nova, né? Um cruzamento estranho de João Gilberto com um monte de hippies, né? Isso são os Novos Baianos. Você tem os Mutantes, que é uma banda de São Paulo, muito forte, incrível, mas que é uma banda que ainda tem uma herança dos Beatles, né? Que tem e que também começa a chafurdar num negócio mais progressivo nos anos 70, né? Porque a Rita Lee sai da banda, sai o Arnaldo, tem aquele acidente, enfim, as coisas vão todas degringolando também. Então, essa herança do rock no Brasil, ela tem um vácuo entre o final dos anos 70 e o começo dos anos 80. Esse vácuo deixa aberto o terreno para surgir uma outra coisa. O punk veio meio em cima disso. Sem contar que era uma música que... A música de apelo popular para os jovens da periferia também não existia. A MPB vivia um período de ressaca muito forte. Então, e é que a turma toda da Jovem Guarda tem alguma coisa de rock aí? Lembro que tinha os Incríveis aqui, né? Tinha, nos anos 60, né? Nos anos 60, a Jovem Guarda era muito inspirada na bitomania também, né? Tanto que eles traduziram algumas músicas dos Beatles. Isso não teve. Não teve continuidade, porque eles viraram... O Roberto, por exemplo, ele começa nos anos 70, ele grava os discos mais românticos, né? Embora ele tenha aquele disco que tem detalhes, que acho que é Roberto Carlos que chama, que tem uma coisa bem politizada ali, porque na verdade tem uma música do Caetano, ele visitou o Caetano em Londres, ele meio que deu uma força pro Caetano em Londres, tem uma coisa interessante, ele fez Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos para ele, né? E o Caetano, acho que fez 2 e 2 são 5 para ele, tudo tá no mesmo disco ali, que é um disco importante, de 72 eu acho, que tem detalhes, né? Mas já é um cara, como um artista, não como um movimento, né? Eles têm uma coisa que meio que se dissolve ali nos anos 70, né? A Jovem Guarda é muito forte nos anos 60. Forma, a Tropicália também. Bom, a Tropicália... É uma resposta... Mas sem dúvida. A Tropicália é uma resposta jovem, né? Há uma tradição da música brasileira e a música jovem que se fazia no mundo. É uma espécie de atualização. Sem dúvida. Só que assim, quando a Tropicália também dura até o quê? Até o começo dos anos 70, né? No máximo, né? Máximo, porque ela tem o auge dela nos anos 60, né? Ela meio que é quase paralela, ela segue um pouco depois da Jovem Guarda. É que dura pouquíssimo. Dura pouco. Mas ela atualiza a música brasileira, né? De uma forma muito forte. Porque ela une a tradição às guitarras. Lembra que eu coloquei imagens da passeata contra as guitarras? Né? Teve uma coisa ali meio esquisita acontecendo no Brasil. Mas eu acho que a Tropicália era uma coisa incrível mesmo. Foi incrível. Foi um movimento... E era jovem, né? Era uma coisa com jovens inteligentes. Que é importante, né? Mas tudo isso tem um vácuo na sequência. A música jovem tem um buraco ali nos anos 80. No começo dos anos 80 era um buraco. Não havia uma tradição de MPB bem cafona, assim, um negócio bem para baixo, aquela coisa meio Gonzaguinha, de música de dor de cotovelo, era dureza ali. O Lira aparece nessa época? O Lira também. O Lira é de 80, se não me engano, é de 85 para frente, até 87. Mas não era muito diferente, não. Só que era um tipo de som muito diferente. Aí é outra coisa. Mas você tem o Itamar, você tem o Arrigo. O Arrigo tinha brilhado nos festivais no final dos anos 70, né? Só que era uma música de vanguarda, de fato. Era um pouco diferente dessa coisa mais tosca. Oi? Você tem. O Raul... Mas o Raul é sempre uma tradição, né? Uma coisa ainda. Tem, mas entendeu? Mas era um vácuo. Não era uma coisa que se agarrava. Tinha um vácuo aí de gosto. A vanguarda, o Lira, ele acontece um pouquinho depois. E para quem ocupa esse vácuo é um movimento punk no Brasil, aqui em São Paulo.
E depois o que vem a seguir, que são essas bandas de Brasília, tal. Aí o negócio estoura a história em termos de massa, coisa que o punk não fez. O punk nunca estoura em termos de massa. Fala. Cabeça de dinossauro não é dessa cabeça? Não, Cabeça de Dinossauro é de 86 ou 87. Isso tudo aí começa a acontecer a partir de 84. O punk vem de 82 em diante, um pouquinho, depois ele vai se esvaziando, os Inocentes gravam um disco depois por grandes gravadoras, mas nada acontece em termos de massa. Assim. Esse vácuo, a partir de 83 as bandas começam a vir para São Paulo, aí tem uma junção meio esquisita, em 85 elas estouram, algumas, tipo Legião. 85, 86, e o Cabeça de Dinossauro é de 86, então, né? Eu acho que é 86, ou 87. Isso mesmo, deve ter sido em 86. Então, do ponto de vista musical, o movimento punk no Brasil não é uma coisa muito extraordinária, assim, não tem nenhuma música marcante, assim, eu, por exemplo, não consigo lembrar de nenhuma. Você lembra de alguma? Que era daquela época que era importante o movimento punk? Não lembro. Não tem nada muito especial, assim. Mas enquanto atitude, que é uma coisa muito forte no rock em geral, era bem impressionante, assim. E esse livro que você falou, O que é Punk, escrito pelo Antônio Bivar, conta direitinho como a coisa acontece. É bem legal esse livro, uma coisa pequenininha, mas acho que não tem mais para vender, né? Essas coisas você não encontra mais, né? Da Brasiliense é muito difícil. Eu tenho também. Primeiros passos. O que é punk. Incrível, né? Explicando o que é punk já em 84, eu acho. 85. Fala, Tânia. Mas em termos de música, o que tem? Eu queria que você trouxesse um pouco, não identifico. Do punk brasileiro? Tanto brasileiro como de fora. Assim, tá, vai trazer. Quando você fala desse som, assim, eu não... Sabe uma característica muito forte? São músicas muito rápidas, muito aceleradas e muito barulhentas. O que lembra muito o rockabilly dos anos 50 também. Eles são muito parecidos, é uma pancadaria musical, assim, sabe? E no caso do Brasil, tinha um teor social mais forte, assim, eram letras quase de protesto, assim, coisa engraçada. Não tinha muito senso de humor, as letras não tinham muito senso de humor, eram muito agressivas, mas a postura era muito engraçada também, às vezes. Mas eu esperava mais do punk inglês, eu achei que tivesse uma riqueza que você não passou muito. Sei. Eu achei que fosse uma coisa muito, sabe? Depois dos Beatles, vem dos Estados Unidos. É porque é sempre assim, musicalmente o punk é importante enquanto postura. Mas, pô, se eu falo punk, as pessoas se identificam. Sim, mas sempre tem esse aspecto, né? Os punks ingleses, eles têm... O disco do Sex Pistols é um disco bem interessante ainda até hoje. Deixa eu achar eles aqui. Nevermind the Bollocks. É um disco que tem músicas bem elaboradas até. Já não é uma coisa tão tosca mais, sabe? É engraçado. E eles, musicalmente, sabiam tocar. Menos tem as histórias todas famosas, né? O Sid Vicious, que era o baixista, acho que ele aparece ali no canto esquerdo ali. Aqui ele não tá mais. Ele era... Aliás, acho que essa formação anterior até o Sid Vicious. Ele é um cara que também tem a história toda dele, que ele morre no Chelsea Hotel em Nova York, com a namorada. Quer dizer, ele mata a namorada, né? Ele mata a namorada, sei lá. É uma história cabeluda. Todos têm essas histórias terríveis também para contar. Mas do ponto de vista musical, não era uma coisa tão impactante assim. Mas só que, pensa bem, você está acostumado a ouvir uma banda como Led Zeppelin, toda elaborada musicalmente. Uma banda como Yes, que fazia altos barrocos sonoros. E de repente vem uns caras com esse tipo de agressividade e falando coisas muito diretamente. Parece Racionais, né? Então, só que os Racionais, de certa forma, têm esse aspecto meio punk também. Acho que dá para fazer um paralelo com a época. Era um pouco isso, sim. Eles eram muito agressivos. E eram shows muito energéticos. Você via, assim, você assistia, você ficava muito impressionado. Porque era muito forte. Só que tem essa coisa meio misógina, tem essa coisa meio homofóbica, tem tudo isso. Fazia parte. Eram bandos de garotos, sabe? De periferia, em São Paulo, mas na Inglaterra também. Sabe? Aprendendo a viver, assim. E de uma forma muito
como eles diziam, no future, sem perspectiva. Sabe? Sem perspectiva é uma característica deles nos anos 70, meados dos anos 70 para frente, por causa da Thatcher, etc. E também no Brasil. Isso colou muito bem para os punks daqui. Não havia uma perspectiva de juventude, sabe? Tinha a ver também com o sonho acabou, né? Também Se você for pensar que o sonho acabou, quer dizer, a história toda que se criou a partir da morte do Lennon em 80, ele já vinha cantando essa bola antes, né? Mesmo com o fim dos Beatles, ele já declara, o sonho acabou. E aí... O sonho acabou, o fim foi com o Nixon, né? O fim do lastro do dólar, né? Acabou com isso. No Brasil sempre tem um retardo, né? Porque no Brasil você tem o milagre econômico, nos anos 70, uma classe média que vai se formando. Mas nos anos 80 é uma tristeza, né? Uma tristeza. Do ponto de vista musical é isso, é uma coisa mesmo, é mais um grito do que uma elaboração, sabe? Então isso é interessante. No caso do Clash, que eu falei, tem músicas, eu vou trazer na semana que vem, tem coisas muito mais elaboradas e muito mais politizadas também, sabe? Eles se envolveram com os movimentos da América Latina, inclusive, tem várias coisas, tem uma música que fala da Guerra Civil Espanhola. Eles têm uma viagem mais de esquerda do que os primeiros punks nos anos 70, sabe? Mais elaborado também. É um som muito mais elaborado, bonito, assim. Eu acho bem... Eu gosto até hoje. Mas é uma coisa ou outra, assim. Então você pega... No geral, você tem uma reação a um período difícil. Que é uma característica dos movimentos jovens, em geral, né? Começa assim, né? Com falta de perspectiva, depois estoura, depois... Uma das bandas... Vocês lembram que eu comentei com vocês logo na primeira aula? Acho que você não estava até ali. Eu falei sobre uma das meninas do movimento Passe Livre. Você estava aqui? Que ela estava com o bottom dos Buzzcocks, que é uma das bandas dessa época. E qual foi a declaração dela para os políticos? Oi? Que ela ouviu os Ramones, né? Ela falou assim, eu não gosto de políticos, eu gosto dos Ramones. De certa forma, isso é uma atualizada estranha, né, na história toda, né? Porque ela é uma menina, ela tem o quê? 23 anos, eu acho? No máximo 27. Ou seja, ela não pegou isso aí, mas ouviu depois. E os Ramones nem eram politizados, né? Os Ramones eram rock and roll mesmo. É o espírito de rock mais tosco. Isso que é legal. Que remete àquele rock que era feito nos anos 50. Tem uma diferença muito grande entre o punk americano e o punk inglês. O punk americano mesmo vai ficar mais politizado na segunda geração, que vem Black Flag, vem Dead Kennedys, vem puxa, esqueci o nome de outras bandas. Não, mas Dead Kennedys é um ótimo exemplo. Jacks. E é um pessoal, inclusive, da cena de São Francisco, né? Sim, o oeste americano, né? Califórnia, aquela coisa mais do verão que volta um pouco no outdoor. Isso mesmo. Né? Exato. Califórnia. Esses caras, eles são uma segunda geração que fica mais politizada. Esse surgimento das bandas tipo Suicidal Tendencies já entra pro street punk e assim vai. Eu falei alguma grande besteira em relação ao punk aqui que você ouviu ou não? Eu vi que você entende. Sinceramente, eu achei coerente. O problema, talvez, o que eu esteja acompanhando, talvez seja a questão do som. Da sonoridade. Tem essa diferença. Tem bastante diferença nisso. É uma coisa mais rápida, mais Você quer primeiro energética. O americano e o inglês? Não, o punk no geral. O A música punk no geral é uma música rápida, ligeira, de rápida absorção. Uma música ligeira, como o aluno diria no trabalho de uma música ligeira. É isso mesmo. Elas são muito rápidas, é engraçado porque... Mesmo sendo ligeira, ela tem uma arquitetura por trás, tem uma mensagem a ser passada, tem sim um propósito, principalmente no inglês. No começo do americano nem tanto, era mais rock and roll mesmo. Eu tenho razão, e tem essa segunda geração do punk americano é muito politizada. É muito politizada. Da Califórnia. É o pessoal engraçado que é o pessoal da Califórnia. Se você for pensar que a tradição hippie estava na Califórnia, né? É muito interessante isso também. E essa coisa da velocidade
É uma característica do rockabilly dos anos 50. Isso que é legal também. As músicas eram muito rápidas, terminavam muito rápido e muito velozes. Outro dia eu vi um show de rockabilly. Eu fiquei muito impressionado, cara. Oi? Tem umas bandas que rolam de psychobilly na música. Psychobilly, que é um outro tipo de som, mas é dessa época também. É de punk com rockabilly. Os É. caras ficam no visual de rockabilly e tocam um som punk, com guitarra de surf music também. É uma mistura, é bem interessante. É bem interessante. Eu acho que tem um vigor, mais do que qualquer outra coisa, tem um vigor nesse tipo de, né, no punk em geral, que você ouve e você detecta. Não tem como você dizer, mas isso daí eu já não entendo mais assim. Não, hoje em dia você ouve. Eu vou tentar trazer algum exemplo na semana que vem, para vocês entenderem. Quer dizer, é uma música muito forte, muito forte. E funciona, se vocês fizerem um laço final entre a história toda, quer dizer, quando ela chega no nosso tempo, né, ela ainda é um padrão para algumas manifestações de juventude. Isso eu acho legal pra caramba, ainda é. Porque é aquela coisa meio vital. Acho que o que a gente fala quando fala do movimento punk é de uma energia vital, que é a energia do nascimento do rock. Essa coisa muito energética e muito rebelde. Eu acho que existe isso é muito forte no começo dos anos 50, no começo do rock nos anos 50, e vai ser forte no punk também, e depois volta, vai e volta, vai e volta. Às vezes bem realizado, às vezes menos bem realizado, enfim. Hoje em dia você tem alguma banda que você perceba esse tipo de coisa mais forte do punk, assim? Tem uma banda do Recife, apesar que era um pouco mais antiga. Chama Devotos, era Devotos do Ódio e Devotos. Devotos do Ódio, eu conheço. É uma banda que eu acho muito interessante, mas ela não é tão recente. Assim, a cena nova mesmo, tem uma cena rolando no interior. Tem bastante. É muito pulverizado, né? No interior do Brasil tem bastante coisa. Fora um pouco do cenário, mas rola bastante. Tem no Paraná um foco de rock? Tem em todo lugar. Tem. Mas tem uma conexão, mas é uma coisa do interior. Assim, rola até aqui em São Paulo mesmo, mas tem muito show, muito festival no interior. Não é muito divulgado pela grande imprensa. É verdade. É mais pela mídia local, internet, né? Sim, local, Facebook, essas coisas tudo, né? Rola muito. Eu corto cabelo nos barbeiros. O Facebook, a internet se torna até um fanzine, né? Isso mesmo. Engraçado como o Facebook funciona assim também, né? Eu não tenho Facebook, mas eu vejo na última Flip, não desse ano de 2012, eu lembro que teve um debate entre os poetas que eles ficavam falando da importância do Facebook, como o Facebook era uma coisa fundamental para eles, porque funciona, acho que é muito como um fanzine mesmo, né? Uma revista de fãs também, quando você cria um clima ali para você divulgar show, para você comentar, para você fazer comentários imediatos, para você colocar música. Desfecho, você vê com essas manifestações saindo aonde? Exatamente. Na internet. Você já vê um pouco do fanzine mesmo. Eu não tinha idade nessa época, mas os amigos mais antigos dizem. Tanto o Festival do Começo do Fim do Mundo, como outros que rolaram posteriormente, e o movimento punk aqui no Brasil começou no lado de São Bento, junto até com o rap. Né? É? Foi. O rap começou no lado de São Bento, junto punk com o skinhead, né? O Oi, né? Os caras, tá tudo junto. Um grupo ficava aqui, o outro ali, tava lá, no São Bento. Tem uma música, uma banda skinhead, careca, não é skinhead? Patriotas, chama-se... Eu não me esqueci. Assim, tudo começou por uma brincadeira no Laje do São Bento que não era movimento. E aí vai. Eu não lembro o restante da música. É interessante isso. Tem uma concentração no centro da cidade mesmo. Você sempre via os encontros aconteciam nessa região. Em suma, eu acho que a melhor forma é a gente dar uma exemplificada na semana que vem. Você tem razão, Tânia. Eu acho que trazer algumas músicas e botar. Porque vocês vão entender. Falta, né? Eu vou tentar estabelecer um elo entre o rockabilly, essa coisa dos anos 50, com o punk e o que veio depois, assim. Porque acho que tem uma associação ali. Faz todo um sentido, tem um desenvolvimento, assim, sabe?
Hoje o rock não é uma coisa que está muito por cima, né? Hoje tem muitos outros gêneros que estão muito mais por cima em termos de massa, de sucesso de massa. Mas o rock sempre consegue cativar uma parcela de juventude, sempre consegue. Porque tem esse elemento de rebeldia. E o que eu acho legal no punk no começo, e que eu via muito isso, era senso de humor. Essa era uma diferença muito grande em relação ao que se fazia depois. Porque tinha essa revolta social, mas a coisa pegava pesado também no aspecto... Porque o humor é demolidor, né? Quando você usa humor, aí fica difícil você encarar, né? Quando você é sério demais, já é mais fácil. Mas os caras aqui eram engraçados, assim, E não são pessoas legais, né? Você conhece o Clemente, hoje em dia? Não, o Clemente eu nunca frequentei. Eu conheci o Redson, né, do Collor. O Redson, que era um cara muito importante, né? O Redson era um cara importante, né? Do Collor, uma banda chamada Collor, né? Que era uma banda... Esse Clemente está vivo? Opa! Tá. É um cara engraçado, legal. Ele trabalha com televisão hoje em dia. Trabalhou. Tinha um programa assim? Tinha. Como é que chamava aquele? Caos, não é? Musicaus. Mas hoje ele tem um programa na internet, inclusive. Funcionando. Eu já falei com ele algumas vezes. Eles não contam bem uma das soluções que o Kleber Wood, né? É verdade. Na semana que vem eu vou tentar, além de trazer esses exemplos, assim, vou tentar fazer umas conexões, falar mais dessa cena brasileira, assim, que ocorre a partir do punk. É o pós-punk brasileiro, assim, tá? Mas não vou muito além disso, porque, assim, eu não tenho bandas que depois dos anos 80, a música para mim não virou uma coisa muito próxima, assim, não é uma coisa que eu gosto especialmente. Então eu vou falar do que eu gosto, do que eu achei que era legal e do que eu vejo a importância. E, de fato, houve um movimento no Brasil nos anos 80, aqui. De fato houve, e com características bem diferentes. Então você tinha uma cena em Brasília, você tinha uma cena em São Paulo, você tinha uma cena no Rio de Janeiro. São coisas muito diferentes e há uma intersecção entre elas em algum momento. Eu queria que você falasse um pouco sobre a cena do Rio, porque assim, a gente sabe muito de São Paulo, sabe muito de Brasília e não sabe quase nada do que aconteceu no Rio. Uhum. Né? Quais foram as características do Rio? Eu lembro do Rio, assim, surfando em outras águas, New Wave. Então, o Rio tem praia, né? A coisa fica muito complicada no lugar que você tem praia, né? Mas teve uma produção punk no Rio? Nossa, tem punks até hoje no Rio, por incrível que pareça. Mas imagina a situação. O cara com um coturno... Tinha um lugar chamado Crepúsculo de Cubatão. Isso eu tô ligado. Nos anos 80. Até deve ter durado alguns anos, poucos anos, mas eu lembro de 87 especificamente. O Crepúsculo de Cubatão tinha um dos sócios, o Ronald Biggs, o cara do trem pagador, do assalto ao trem pagador. Sabe? Ele era um dos sócios. O lugar chamava Crepúsculo de Cubatão. Tinha um drink chamado Natal nas Minas de Carvão. Que eles estão com o Ronald Biggs, né? Exato. 2 dos caras estão com o Ronald Biggs. Acho que é em Copacabana, eu acho. De hotel Copacabana. O que é uma ideia bem bizarra. Eu já toquei no Crepúsculo de Cubatão, no Carnaval de 1987. Tinha 30 bravos lá dentro. 30 bravos lá dentro. E um dos meus amigos tentou entrar de bermudas. O Leandro Chácara não permitiu. No Rio de Janeiro, entrar de bermuda no Crepúsculo. Aí ele voltou com o pretinho básico e entrou. O que é uma coisa bem engraçada. Então o Rio de Janeiro sempre tem umas coisas destramelhadas. Mas ele tem um tipo de música que não é engraçado, é completamente diferente do que se fazia em São Paulo, do que se fazia no Rio, em Brasília. Era uma música mais solar, não tinha jeito. Então era uma coisa mais cômica. As coisas estranhas, assim, sabe? Tipo Blitz. E que fizeram sucesso de público muito rápido, né? De massa e tal. Eu nunca gostei, pra falar a verdade, sabe? Não gostava das bandas do Rio. Tinha uma... Não, RPM é São Paulo. Não só é São Paulo, como é da ECA, da mesma escola que eu... Eu também não. Picassos falsos. Mas as que eram bandas que tentavam... Eu vou explicar isso na semana que vem, mas eram bandas que tentavam muito soar diferente do que se fazia no Rio.
É muito difícil, né? Você tem um lugar com uma tradição de samba muito grande. Exatamente, uma tradição de samba muito grande. É um lugar solar. Não é fácil você ter punks. Você ser punk no Rio de Janeiro é um verdadeiro herói. Isso. Os punks do Rio de Janeiro é que são punks. Esses são punks mesmo.